Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz, Deus nos abençoe. Mais um tempo da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Louvamos a Deus porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Eu quero agradecer a Deus porque é mais esse momento que Deus, como disse a pastora Lucimar, é uma estratégia, uma ferramenta. A igreja está atuante, a igreja não está com as quatro portas abertas, mas ela está aqui atuando em meio, usando a mídia, usando aquilo que tem para nós continuarmos em comunhão, conforme a palavra do Senhor diz, que nós devemos ter comunhão uns com os outros, conforme diz a palavra. E também, como disse a pastora Eliane, é uma ferramenta para nós estarmos glorificando a salvação. Porque eu e você ganharmos almas também, para saquear o inferno e povoar o céu. Eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos ao Senhor, já dando uma satisfação da ausência do pastor Ivan nesse momento, vez por outra, ou vai ser eu, ou vai ser ele, conforme for. Se for possível, ele entra hoje, quem sabe com louvor, se houver possibilidade, se der. Então, então, quando ele não puder, eu vou estar aqui. Há momentos que geralmente a gente já combina mesmo de eu estar, até mesmo para dar uma descansada, né? Deixa eu me acalmar, porque eu falo muito rápido, tem que me acalmar um pouquinho, falar um pouquinho mais devagar. Amém? Eu louvo ao Deus, porque nós tivemos uma IBD preciosa nessa semana, né? A diaconisa Eliane deu uma palavra gostosa na nossa lição. Semana que vem nós teremos. Tivemos hoje pela manhã, meu Deus, a pastora Eliane com algo do coração de Deus, a pastora Lucileide, a pastora Lucimar. E nós estamos agora aqui para honrar o nome do Senhor. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, nós vamos estar lendo uma palavra do Senhor, trazendo uma palavra do Senhor para nós, de alegria no nosso coração. E eu creio no Senhor, que essa palavra vai vir de encontro ao teu coração também. Vai falar ainda mais no meu e vai falar no seu também. Feche seus olhos, se você pode fechar, como eu falei da outra vez. Às vezes a gente está ouvindo a live, mas está conversando com alguém, tem alguém em casa, ou está lavando uma louça, está fazendo uma coisa ou outra. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos, né? Como disse a pastora Lucileide, nem sempre dá para a gente estar cumprimentando, mas a paz do Senhor a todos. Estou vendo cada um que está entrando, amém? Eu fico feliz porque você está conosco. E continua dando seu like assim, continua assistindo, convida alguém para estar assistindo uma palavra do coração de Deus para a nossa vida, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao papai, porque papai é bom. E a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Em todo o tempo, ore ao Senhor. Mas, Kátia, nem sempre eu tenho oportunidade de estar de joelhos dobrados, nem sempre eu tenho oportunidade de estar parado orando. Queridos, no teu coração você clame ao Senhor. No seu coração você fale com Ele. No seu coração você clame ao Senhor. Seu clamor pode ser voltado porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele nos ouve. A Bíblia diz que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia também me ensina, como a gente sempre repete de Isaías, que o ouvido do Senhor, ele não está tapado, ele não está agravado. Pelo contrário, ele está atento a ouvir ao teu e ao meu clamor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te damos graça por nós estarmos mais uma vez na tua presença, nesse momento em live. Glorificamos e exaltamos o teu nome, te damos graças. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida de todos os irmãos que estão nos assistindo, de todos quanto irão nos assistir futuramente. Eu quero te dar graça por isso, que a tua graça vá de encontro a cada vida, a cada família, cada um que está dentro da sua casa. Tem gente que está até no trabalho devido às circunstâncias que estão vivendo. Meu Deus, estende as tuas mãos agora. Que a paz do Senhor, que a Bíblia diz que ela excede, que ela vai além, que ela vai muito mais de que todo o nosso entendimento, de nossa compreensão, ela possa alcançar as famílias agora. Que haja paz, que haja sossego, que haja tranquilidade. Senhor, que a tua alegria, que o teu gozo, que a tua bondade alcance as famílias nesse instante. Pai, toque em mentes, toque em coração, que teu Espírito possa estar alcançando vidas nesse instante.
que vidas possam conquistar vitórias nesta tarde, já indo para esse momento de noite. Meu Deus, que haja assim, que aqueles que viveram um dia atribulado, um dia tumultuado, que teu Espírito possa nesse instante derramar, Senhor, um óleo fresco sobre a sua cabeça, derramar paz, derramar um sossego, Senhor, algo que venha trazer uma tranquilidade, que seja o sobrenatural de Deus, alcançando mentes, alcançando corações. Meu Deus, desfaz o laço nesta tarde. Há pessoas que estão vivendo, Senhor, em momentos, em circunstâncias, como a gente usa a expressão, e tão atribulados que como um novelo de lã todo embolado. Mas que nesta hora, Deus, o teu Espírito possa ir a esse lar, a essa casa, a essa família, a essa mente e tirar todo tirar toda a inquietação, todo desassossego da alma, em o nome de Jesus. Eu quero abençoar essas vidas, Pai, em teu nome, que o Senhor possa enviar da tua graça a esse lar, Pai, trazendo suprimento, trazendo, Senhor, abastança, Senhor, nos seus armários, em sua geladeira. Traz o teu milagre. Quantas das vezes, Deus, nós estamos nesse momento de oração e é isso que tu tens trazido ao nosso coração. Que nós oremos para que o Senhor mova a sua mão, levante pessoas, abra circunstâncias, abra portas, porque a Bíblia diz que nós devemos orar e fazer prova do Senhor. Se o Senhor não abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sobremaneira sobre as nossas vidas. E eu clamo ao Senhor nesta tarde, dizendo, Deus, alcance essas vidas e esses lares e traga, Senhor, do teu milagre, traga do teu mover, traga do teu fazer sobre essas vidas e essas famílias. Meu Deus, como a pastora Eliane estava orando também pela manhã, famílias que estão em contendas, que estão em confusão, porque não estavam mais acostumados a viver com tanta proximidade. E a preocupação, Senhor, de toda essa circunstância, de toda essa pandemia, da falta do trabalho, da falta do recurso financeiro, que tem mexido, trazendo ansiedade, trazendo preocupação. Pai, que nesta tarde, o teu espírito de calmaria, o teu espírito, Senhor, de consolo, o teu espírito de conforto, porque Jesus disse que eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito Santo Consolador. Pai, essa é uma das funções primordiais do teu Espírito, que nesta tarde o Senhor sopre sobre essas vidas, sobre esses lares agora, trabalhando e indo de encontro às necessidades. Meu coração, mesmo estando em conexão com o teu Espírito, não posso, às vezes não alcanço as necessidades. Mas a Bíblia diz que o teu Espírito que sonda corações e que conhece todas as pessoas, porque o Senhor, tu conheces, tu és Deus. A Bíblia diz que toda a terra, todo o universo está na palma das tuas mãos. Tu nos conheces. Tu conheces a necessidade desse querido, dessa querida nesta tarde. Quem sabe essa pessoa, por acaso, bateu na nossa live agora, parou na nossa live e está falando, Deus, ela está dizendo aí, essa mulher está dizendo, essa irmã está dizendo, de que o Senhor sabe da minha necessidade. Mas quem sabe essa pessoa está orando comigo e dizendo, Senhor, parece que não. Mas eu quero clamar agora, Senhor, e eu creio de todo o meu coração, de que tu és um Deus de perto, tu és um Deus de longe, para mim, mas para ti todos somos perto de ti. Toma essa situação nesta manhã, ou melhor, nesta noite. Senhor, situações que surgiram pela manhã, pela hora do almoço, pela tarde, situações que acabaram de surgir. Preocupações, Senhor, que tem trazido desassossego na alma. Em o nome de Jesus, que haja um desfazer de todo esse amaranhado, que haja um desfazer de todo esse amaranhado do coração, da mente, coisas que não são só no interno da gente, mas estão verdadeiramente no palpável, no empírico mesmo, no tocável, que o Senhor possa tratar e nós possamos ouvir
testemunho e testificar de livramentos, de cura, como a pastora Eliane orou nesta manhã, dizendo, Deus, de pessoas que são libertas, vícios, álcools, Senhor, situações, Senhor, N situações. Eu creio que o Deus de cura, o Deus de provisão, o Deus de libertação, o Deus que tem tratado conosco, que tem trazido estratégia, Senhor, que tem nos ensinado a ter posicionamento, conforme foi as palavras deste dia, da Conquistando Vitória. Meu Deus, que haja posicionamento desse irmão, dessa irmã agora, em orar, em buscar a tua face, para a glória do teu nome, para a cura e libertação e edificação de todos quantos têm nos ouvido e que irão nos ouvir, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, novamente. Dou graças ao Senhor pela oportunidade que Ele tem dado a mim e a você de estarmos aqui. Conversa, né? Eu fico olhando assim no celular, mas eu sei que alguns estão escrevendo aí e estão conversando comigo também. Amém? Só que geralmente é eu que falo mais, né? Eu que estou falando. Mas eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor que tem estado assim no meu coração. Espero em Deus, como conversava com meu esposo, de conseguir trazer aos irmãos essa palavra. Que os irmãos que eu possa estar me sentindo à vontade, tanto preocupada, porque nós que nos propomos e abrimos o nosso coração, aceitamos o desafio de estar falando a palavra do Senhor, nós precisamos ser canal de bênção. E é isso que eu quero ser na sua vida. Assim como quero ser na vida da minha casa, dos meus parentes, eu quero ser canal de bênção. Eu quero que a palavra do Senhor flua na minha vida. E se você tiver aí, irmãos queridos, tiver a oportunidade de estar orando também pela minha vida, para que realmente aquilo que está no meu coração, que Deus colocou, que eu venha conseguir trazer para o teu coração também. Logo, então, abra aí a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nós temos como regra de conduta e fé para a nossa vida. Nós cremos e confiamos que a Bíblia aberta é Deus falando conosco, e nós cremos também que é o Espírito Santo, que Ele é autor da Bíblia, ainda que a gente saiba, né, que foram mais de 40 autores, né, de mais ou menos 1.600 anos por aí, que foi feito esse livro, foi escrito, mas o autor real e primaz dele é o Espírito Santo, que direcionou esses homens. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu tenho isso para minha vida e tenho vivido a verdade dessa palavra na minha vida. Que você possa também, você que me ouve, você crente, você não crente, que eu creio no Senhor, que essa palavra chegará aos não crentes também. Eu quero dizer para você uma coisa, use a Bíblia, faça dela um livro de cabeceira, faça da Bíblia um livro em que você vai aprender e estudar da palavra do Senhor. Use a Bíblia como o seu manual, como a verdadeira profecia de Deus para a sua vida e para a minha. Amém? Salmo 66. Esse salmo, nós não sabemos exatamente a autoria, pelo menos onde eu pesquisei, não se foi dada uma autoria certa, não se sabia, um autor desconhecido. Porém, acredita-se verdadeiramente, pelo estilo de escrever, pela forma que foi escrita, que seja também um salmo de Davi. Eu acredito também que seja um salmo de Davi, né? Então, vamos chamar ele de um salmista, já que nós não temos certeza. O salmista, no Salmo 66, eu não vou ler ele todo, mas eu gostaria muito que, se você tiver uma oportunidade em casa, pegue ele desde o começo, tá bom? Pegue ele desde o começo. É um salmo de louvor ao Senhor, onde o salmista, ele escreve louvando a Deus por sua fidelidade, pelo seu zelo pela nossa vida, e ele lembra de alguns feitos do Senhor no decorrer do salmo, e ele fala algumas coisas que eu acho interessante, e eu quero pegar uma parte desse salmo para conversar com você nesta tarde. Amém, queridos? Se por acaso, se eu estiver falando muito rápido, dá um sinalzinho aí para mim também, tá bom? Se eu estiver correndo muito, que a gente fica nervosa e acaba acelerando um pouquinho. No verso de 16, né, na parte 16, diz assim: Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Esse salmo, como disse para você, o salmista, ele louva ao Senhor pelo que Deus tem feito. E na Bíblia de Jerusalém, eu quero ler com você, na Bíblia de Jerusalém, no versículo 18, no verso 18, ele diz assim, ele tem umas mudanças, né? Alguns dizem que a Bíblia de Jerusalém, ela é a mais próxima ao original, uma das mais próximas ao original. Diz no versículo 18, 19 assim, o pecado nos afasta de Deus, ou melhor, desculpa, se visasse o mal no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, no versículo 18. Se eu visasse o mal no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Guarda isso. Mas eu quero ler com você. Vinde, o salmista ele convida, vinde, ouvi todos que temeis a Deus. Todos que temem a Deus. Ele convida a mim e a você, que tememos a Deus, a quê? E a ouvir. Ele está te convidando e a mim a ouvir o quê? E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. O salmista, ele convida a mim e a você a ouvir o que Deus tem feito à alma dele. Por quê? E ele já nos versículos anteriores, ele louva a Deus pelos seus feitos, pelo mar vermelho que foi aberto, por tudo que Deus fez ao povo de Israel. Mas na continuação do versículo, ele diz assim no 17, a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. O salmista fala para mim e você que ele clamou ao Senhor. E que ele quer trazer para nós. Clame também. Clame também a Deus. A Bíblia nos convida a clamarmos e a buscarmos de Deus. Sim, e ele diz assim, ó, clamei com a minha boca e ele foi exaltado com a minha língua. Ele clama e ele exulta e ele exalta a Deus ao mesmo tempo. Ele clama ao Senhor por suas necessidades, porque geralmente o nosso clamor é baseado na nossa necessidade, naquilo que é uma carência nossa, seja no campo físico, emocional, espiritual, sentimental. Nós clamamos a Deus, um clamor é feito assim, e ele diz que eu também exultei a Deus. Porém, no versículo 18, ele traz uma coisa muito interessante. E ele diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Já na Bíblia de Jerusalém traz que se eu visasse, em outras versões diz se eu contemplasse, se eu guardasse, se eu nutrisse o pecado no meu coração, o mal no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouviria, disse o salmista. É isso que eu quero trazer para mim e você. Temos feito palavras, lives, quantas palavras, não só nossa, da Conquistando Vitória, quantos pastores que a gente ouve também, porque a gente é alimentado pela palavra, e se nos ensinando a buscar o Senhor nesse tempo de pandemia, de estar em casa, de ter cuidado, de usar o álcool, de colocar uma máscara, ou às vezes não colocar, você está se sentindo bem, não sentir necessidade disso, mas ter essa preocupação. E isso de estar em casa, de evitar essa aproximação, que está mexendo com a gente, está mexendo com a nossa cabeça, tá trazendo desassossego na gente, a gente busca, a gente clama ao Senhor, e eu te convido a fazer isso mesmo. Mas eu quero te pedir para que você atente uma coisa. O salmista, ele convida a todos que temem a Deus a ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Por que ele convida quem teme? Porque quem teme entender o que ele queria dizer. Porque quem teme entender o que ele queria colocar. Mas eu quero aproveitar esse momento para mim, para você e para todos quantos nos ouvirem, mesmo os que não temem ao Senhor, que ainda não têm estabelecido uma relação, uma intimidade com Deus, para ouvir o que eu quero dizer pela palavra do salmista. Que ele diz, se eu nutrisse, se eu contemplar, se eu guardar, se eu permanecer com o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Que isso, Cátia, que você está falando? Queridos, porque a Bíblia me ensina e Jesus me ensina que se eu buscar de Deus, Ele vai me ouvir. Sim, o sol, a Bíblia está, várias partes da Bíblia traz que Deus abençoa a todos. Mas eu quero dizer uma coisa a mais. Deus não quer só nos abençoar. Deus não quer só trazer o sol e a chuva sobre a minha e a sua cabeça, dos que creem e dos que não creem. Não, Deus quer mais.
Deus quer uma intimidade minha e sua com Ele. Deus quer nos levar ao céu. O céu é uma verdade, assim como o inferno é uma verdade. A pastora Eliane, ela falou alguma coisa assim pela manhã, de que, queridos, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, do gadareno, fala assim, então se nos expulsa, nos envia para os porcos, porque por abismo, como disse a pastora em outra, né, em outra, usando outras palavras, disse que por abismo nem os demônios queriam ir. Achei isso muito interessante, porque quem quer ir? Quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para o lugar de sofrimento? A Bíblia diz que lá em ranger de dente, lago de fogo e enxofre. Eu não quero. Mas a gente quer ganhar o céu. E o céu, ele é ganho na medida em que eu creio em Deus. E o meu crer em Deus vai muito além de eu saber que Deus existe. Não basta você saber que Deus existe. Não basta. Isso é pouco. Assim como geralmente nós esposas, em geral, nós sabemos, né, que somos amados pelos nossos esposos. Mas quem não gosta de ouvir isso sempre? Né? Eu me lembro, não estava assim no meu script isso, de uma situação de um casal de muitos anos de casado, você vai entender onde eu quero chegar, em que a esposa se queixou, de muitos anos de casado mesmo, que o marido não dizia que amava ela. E numa terceira pessoa conversando, eu falei, poxa, a sua esposa, né, numa conversa que teve com o aconselhamento de casais, e falou que você nunca diz que a ama. Aí ele, mas eu já disse isso sim, como que eu não disse? No dia que eu me casei com ela, 30 anos atrás, eu disse que eu a amava. Aí, irmãos, a gente ri quando ouve isso. Porque ele disse, sabe que na cabeça dele, o que ele dizia? Se eu tivesse mudado de ideia, eu tinha avisado a ela. Então, na cabeça dele, ele amava e continuava amando. Mas nós sentimos essa necessidade de ouvirmos, em geral, não é assim? Pois é. Aquele que busca Deus, que teme a Deus, ele precisa estar buscando essa intimidade, dessa intimidade com Deus, de ouvir de Deus, de querer de Deus. E esse aqui, quando ele diz, se eu contemplar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Nós temos, vários de nós, temos clamado, Senhor, servos do Senhor, para buscar, convidando a você a se posicionar, convidando a você clamar, convidando a você estar em estratégia de Deus, e tudo isso é uma verdade, Deus faz. Mas eu quero te dizer uma coisa para você também. Muito mais Deus vai fazer se nós abrirmos mão do nosso pecado. Muito mais Deus vai fazer se nós nos arrependermos de nosso pecado e buscarmos a Deus. Porque no momento que eu nutro, no momento que eu guardo, no momento que eu contemplo, no momento em que eu vou acolhendo o pecado no meu coração, queridos, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre mim e Deus. Mas, Cátia, o que você está dizendo? Você está falando para a maioria de nós que somos crentes, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sei, queridos. Quantos de nós não fazemos isso, mas levantamos quantas das vezes altares na nossa vida? Altares no nosso lar, na nossa casa. Usamos tudo quanto eu uso, como a diaconisa Eliane usou isso na EBD. Tudo que eu levanto como altar na minha vida é idolatria. E a Bíblia assemelha o pecado de idolatria ao pecado de feitiçaria. Tudo que eu coloco na frente de Deus, no lugar de Deus, é pecado. Se torna um pecado. Uma ira, uma mágoa, uma cólera, uma situação que estamos vivendo, nós precisamos abrir mão de tudo quanto é pecado. No livro da Evelyn Christensen, o que acontece quando as mulheres oram, olha muito isso. Eu te convido a você, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, O que acontece quando as mulheres oram, da Evelyn Christensen, eu não tenho certeza se pronuncia dessa maneira. Ela trabalha muito isso, para eu interceder, para eu estar me colocando diante de Deus. Não pode ter pecado, porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. E eu preciso viver esse tempo de unidade com a minha casa, com a minha família. Eu preciso. Como a gente ouviu essa semana, não me lembro quem falou, acho que foi o evangelista Edivaldo, numa das lives dele, falando que eu procuro ter todos os amigos, eu acho que eu não tenho inimigo, e nós não podemos ter. Se alguém decidir ser nosso inimigo, aí é da conta deles, mas eu não posso ter ninguém, eu não posso guardar mágoa, nutrir isso no meu coração, porque como disse o salmista, se eu visasse o pecado, o mal no meu coração, o Senhor não me ouviria.
Alguém disse uma vez, eu trabalhei alguns anos atrás no local, eu tinha 16 anos de idade, que falou assim, tudo que se falava, Deus é pai, não é padrasto. É verdade, queridos. Deus é pai, ele não é padrasto, mas ele é pai daqueles que o buscam. Ele é pai daquele que o tem como Deus. Em João capítulo 1, vou abrir aqui para os irmãos, para não ficar só no que eu estou falando, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, eu ia anotar aqui, mas acabei anotando outras coisas, não anotei esse. No João capítulo 1 diz no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Lembra do salmista te convidando a quem teme a Deus? E ele diz, quem crê em Deus é filho de Deus. Aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse sim é filho de Deus. Quer dizer, Kátia, se eu não receber Jesus como Salvador, eu não vou receber das suas bênçãos? Vai sim, recebe sim. Algumas bênçãos, com certeza. Porque o sol Deus dá para mim, Deus dá a chuva para você também. A colheita é para todos que trabalham, e Deus abençoa quem trabalha, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, não importa aquele que teme ou não teme ao Senhor. Mas eu quero dizer que Deus tem mais para mim e para você. Deus tem o céu para você, Deus tem a vida eterna para você. Sabe uma das coisas que Jesus tem para mim e você? Qual é o foco, o interesse de Jesus? O interesse de Jesus para mim e você está lá em João 17, versículo 21, diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, assim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu quero te incentivar nessa noite a você observar o seu coração. Nós da Conquistando Vitória, a pastora Lucileide nos convocou a estarmos fazendo jejum amanhã pela nossa vida, para um quebrantamento nosso. Nós que tememos a Deus. E todos quantos hoje não temem a Deus, eu quero te convocar a crer em Deus, a temer ao Senhor. Por quê? Para que eu entendi da parte de Deus, que o Senhor trouxe o coração da nossa pastora isso, de que nós pudéssemos nesse jejum contemplar o nosso coração e observarmos se há pecado. Porque o salmista, no Salmo 139, ele diz isso. Senhor, vasculha, observa, sonda o meu coração, vê se há em mim caminho mau. Senhor, e guie-me pelos caminhos eternos. Deus quer nesta tarde, já à noite, amados, trazer para mim e você um questionar nosso, um examinar nosso, do nosso coração, para ver se há caminho mau. Porque se eu contemplasse, se eu visasse o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Deus não me ouviria. Deus não me ouviria. Também na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina lá em Mateus, em Lucas, quando ele trata também da oração do Pai Nosso, a gente gosta de terminar naquela parte, né, em que veio o seu reino, faça a sua vontade, e a gente termina ali. Mas na sequência, se não me falha a memória, em Mateus, vem trazendo que se eu não perdoar, não serei perdoada. Que se eu não perdoar, também não serei perdoada. Porque a medida com que eu media, lá no Mateus fala, eu serei medida. Isso é importante para mim e você. E eu quero falar também um pouquinho para vocês, se por acaso você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus quer te dar o céu. Lá em Mateus 10:10, João 10:10, Jesus disse que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, eu, Kátia, acredito que seja uma vida melhor aqui, uma vida em alegria, uma vida em paz. Claro que sim, a Bíblia fala também que nós teríamos tribulação, tanto que no Salmo 66, o salmista ele fala disso, de luta, de um certo aperto. Se você lá ler o Salmo 66, como eu te convidei, ele fala que ele foi passado pelo fogo, em outras palavras,
refinado como a prata. O que é isso? Ontem eu estava conversando com uma irmã em Cristo, uma diaconisa do Senhor, abençoada do Senhor, e ela falava, como eu amadureci nos apertos que Deus me colocou na vida. Por quê, queridos? Os apertos servem para um amadurecimento meu e teu. Estava ouvindo também essa semana de uma palavra que no momento eu não me recordo de quem, que a gente já vai ouvindo vários, de que Deus não nos deu tentação e nos dará tentação que não seja humana. Tentação que nós não possamos suportar. Tudo quanto vier para nós temos condições de suportar, porque a promessa de Jesus para mim e você é que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. É garantia, é promessa, é certeza de Deus. Logo, da tua parte, da minha parte, cabe-nos a buscar contemplar o nosso coração. Busque em Deus, busque a contemplar o teu coração. Porque, queridos, cada poeirinha de impureza no nosso coração nos afasta de Deus. Como já falei, quantas das vezes nós ensinamos e aprendemos já há muito tempo que nós não podemos deixar nutrir pecado no nosso coração. Kátia, mas eu sei isso? Querida, eu já sei isso, eu já ouvi isso há muito tempo. Que palavra repetitiva é essa? É sim, eu também aprendi que Jesus nos ensinou por repetição. É uma das maneiras da pedagogia de Jesus para mim e você, é ensinar por repetição. E eu vou repetir isso sempre. Precisamos ter o nosso coração limpo para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida e na minha. Temos declarado, principalmente nesse momento em que estamos em casa, não trabalhando, como eu não estou trabalhando, estou ficando em casa, nesse momento de crise, nessa guerra de vírus aí. Queridos, temos batalha, temos palavras nessa batalha de vitória de Deus para a nossa vida. Mas eu preciso cuidar do meu coração. Aleluia. Você precisa cuidar do teu coração. Examine-se, diz o texto da palavra, para nós ceiarmos o texto da palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se nesta noite, examine-se diante de Deus, se coloque, porque você muitas das vezes, e eu falava isso, não lembro se foi com meu esposo essa semana, de que eu conheço a palavra, mas não basta eu saber a palavra, não basta eu saber o que está escrito. É lindo quando a gente consegue decorar o texto e falar de cor, que maravilha, fulano sabe textos e mais textos, sabe os endereços, né, de cada versículo. Mas se eu não pôr um deles sequer em prática, não me adianta de nada. Não me adianta eu conhecer a Bíblia de capa a capa, se eu não pôr em prática aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo que eu sei. Queridos, o convite, como foi dito na IBD também, aquele jovem rico que Jesus falou, quem é o próximo? Quem é? E ele falou, vai lá, faz o mesmo. O que aquele jovem guardou? O seu coração nas riquezas, e não fez o que Jesus falou. Não fez. Mas ele conhecia as Escrituras. Ele sabia as Escrituras. Quero te convidar a observar o seu coração. Aproveite esse tempo de jejum que fomos convocados e busque da parte do Espírito Santo a examinar o teu coração. Porque no versículo 18, o salmista diz para mim e você, se eu contemplar, se eu nutrir, se eu guardar, se eu acolher o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Queridos, quantas das vezes a gente acha que a gente está legal, mas eu quero te convidar, busque ao Senhor, coloca-se diante dele e chore diante de Deus, para Deus te ouvir. E continuando aqui, o versículo 19 é gostoso demais, que o salmista ele vira assim, mas na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Sabe que eu entendi, querido, como o salmista diz, se eu visasse, se eu guardasse, se eu nutrisse. E ele quer dizer assim, olha, eu não tenho feito isso. Por isso Deus me ouviu. Ele ouviu a voz da minha oração. Deus quer nos ouvir. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a minha. Queridos, um clamor, meu clamor, o seu clamor, eu escrevi aqui para nós. Ele é antecedido por quebrantamento. Deixa Deus te quebrantar. Você que teme a Deus, você que não teme a Deus, deixa Deus te quebrantar.
A palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedides, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A palavra orando. Às vezes a gente ressalta que recebereis, tê-lo-eis. Eu quero a palavra orando, porque quando eu oro, eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, sabe o que acontece? Eu começo a observar a grandeza de Deus. Eu vejo a santidade de Deus. Eu vejo a fidelidade e a integridade de Deus. E quando a gente se depara com a glória de Deus, quando a gente se depara com a pureza de Deus, quando a gente se depara, eu quero falar com muita calma, né, nesse momento, quando a gente se depara com a pureza, com a brancura da luz e do brilho de Deus, querido, tudo que é imundo em nós, tudo que é impureza em nós é refletido. E eu começo a me ver por conta da glória de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, ele fala que no ano que morreu o rei Urias, tal, eu vi o trono do Senhor, tal, e tinha querubins e serafins, parará, parará. E ele disse que quando ele viu toda aquela glória de Deus, ele se voltou para si mesmo, né? Uma redundância aí. Ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, que sou pecador. Por que Isaías disse isso? É porque toda aquela glória de Deus que ele pôde contemplar refletiu o pecado dele. Fez refletir o pecado dele. Então, quando Jesus disse: por isso vos digo que tudo que pedis orando, que à medida que eu me aproximo de Deus, que eu oro Deus, e o Espírito Santo vai revelando o meu coração. Aí não, os queridos, olha só, o Espírito Santo não revela o nosso coração para nos esmagar, não. Pelo contrário, o Espírito Santo revela o que está dentro do nosso coração para nos purificar, para que Ele tenha mais intimidade conosco. Porque se o pecado nos afasta de Deus, o brilho de Deus reflete o pecado. Peraí, eu tô pegando nisso. Ei, peraí, a Evelyn Christensen, ela fala isso no livro Que Acontece com as Mulheres Ora. Ela era uma mulher de pastor, fazia, acontecia, uma mulher de Deus, orava, dava conferências, até que um momento, quando ela começou, vamos nos reunir, e vamos começar a levantar intercessões. O Senhor não deixou. Porque o Senhor começou a revelar no momento de que eles começavam a clamar. Até que, e ela chama isso de momentos de nariz vermelhos, de tanto choro, de tantas lágrimas diante de Deus. De que? Ela chorando diante de Deus. Para quê? Para confessar pecados no coração. De orgulho, de vaidade. Queridos, eu quero te convidar a, nesse tempo de pandemia, fazer conforme os homens de Deus fizeram. Eles se prostraram diante de Deus lá no começo dessa pandemia. Quantos líderes, quantos levantaram em suas lives falando, chorando, conforme Jeremias, conforme Neemias, chorou de como estava Jerusalém, com a cidade queimada, portões queimados, choraram e prantearam diante de Deus. Eu quero te convidar, vamos prantear diante de Deus pelo nosso coração. Amanhã foi levantado isso para nós. Amanhã é um tempo de jejum, para nós orarmos por nós, olharmos o nosso coração e chegarmos diante de Papai do céu e falar: Senhor, há pecado em mim? Lá no Salmo 139, eu quero voltar a falar essa referência. Ele diz: sonda-me, conhece-me, vê se há em mim caminho mau e leva-me pelos caminhos eternos. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E Jesus disse para eu vim dar a vida eterna. Deus quer dar a mim e você a vida eterna. Por isso nós temos estado nesse momento aqui, te fortificando, nos fortificando. E também levando uma palavra, você que não conhece Jesus,
Jesus morreu na cruz, deu a sua vida por você, para você ter intimidade com Ele, para você ganhar esse compromisso com Ele, como disse em João. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, que isso? Kátia, eu sou filha de Deus. Queridos, nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Jesus como Salvador e andamos em comunhão com Ele. Fora disso, nós somos apenas criatura, feituras de Deus. Feituras dele apenas. Porque Jesus nos justifica de todo o pecado. E nesse justificar do pecado, quando nós recebemos Jesus, nós ganhamos essa graça de nos limpar o coração. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o coração. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve. Ah, Kátia, então para que você está falando para eu contemplar meu coração? Por quê, queridos? Essa é a primeira limpeza que Jesus faz para nós. Mas lembra lá de Efésios capítulo 6? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A ideia de calçar os pés também ali, além de outras, é o quê? É uma guarda, é guardar os nossos pés, porque a gente caminha, poeira, sujeira, isso vai trazendo impureza para nós. Por isso, o contínuo é o caminhar, é o purificar, é contínuo essa purificação em Jesus. Ah, sim. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus pisou o lagar e ele sujou o seu manto, as suas vestes com sangue, para que eu e você pudéssemos herdar o céu. Um louvor que diz lá: no céu tem uma rua de ouro, onde os salvos irão passear. Eu não sei conforme o que você pensa do céu. Eu não sei como que é a sua visão do céu. Talvez a gente não entenda exatamente tudo quanto é o céu. Mas eu garanto uma coisa para você: é muito melhor estar com o Senhor lá. Porque o Senhor nos traz isso, traz essa paz, esse gozo para nós. E no versículo 20 ele também fala, eu já estou encerrando: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Ah, queridos, sabe o que ele está dizendo? Deus não rejeitou a nossa oração. Deus não rejeita a sua oração nessa noite. Deus não rejeita. Deus, ele te deu o direito, condições de orar. Porque Jesus diz que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebereis, crede que recebereis e tê-lo-eis. É uma garantia que Jesus dá para mim e a você. Ele como aquele que se pôs no lugar entre nós e Deus. Porque a Bíblia diz que não há outro Salvador, não há outro Senhor. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus também diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nesse momento, assim como o salmista fala, que Deus ouviu a sua oração. E ele diz: a sua misericórdia não se desviou de mim. Se por acaso, ao se examinar, você achou pecado em você, se preocupe não. Não se estresse, né? Por causa disso, não se preocupe. Porque, queridos, a misericórdia de Deus não se desviou da sua vida e da minha. Hoje, é isso que Deus quer. É o meu reconhecimento, é o seu reconhecimento, que se há pecado, para que haja uma comunhão maior. Porque Deus nos quer levar para o céu. Deus quer nos ter... Independente, Kátia, essa situação, independente dessa situação, Deus nos quer levar para o céu. E se eu pegar o vírus, Deus pode curar, mas Deus pode não curar. E se Deus não curar? E aí? Kátia, quantos pastores, quantos servos do Senhor estão vendo? Deus guarda, eu creio sim. Falei isso numa das lives também. Deus guardará a tua direita, 10 mil à tua direita, 10 à sua esquerda, um ao teu lado, a outra à tua direita, tu não serás atingido. Mas se por acaso houver um propósito da parte de Deus, a gente pegar o vírus, ou de eu e você,
E se por acaso Deus quiser curar, o milagre vai acontecer e Deus será honrado. E se por acaso Deus nos curar, acontecer de vir a óbito, para onde eu vou? Que eu e você tenhamos a garantia de estarmos com o Papai do céu. Porque se não for um vírus e se não for uma outra situação que nos leve ao trono da graça do Senhor, também será o arrebatamento. E eu e você precisamos estar preparados. Por isso, eu quero que você guarde no seu coração esse versículo do Salmo 66, versículo 18. Se eu visasse, se eu contemplasse, se eu nutrisse, o Senhor não me ouviria. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Querido, é se examinar. Meu Deus, não é só no dia da ceia. Não é. O examinar é cotidiano. Eu costumo dizer que a nossa conversão ela é cotidiana. Alguém um dia falou que não existe isso. Existe sim. Porque se eu não permanecer nele, eu vou viver de pecado. E a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Eu vou voltar ao vômito. Há um texto da palavra que diz, eu vou ficar morna. E a Bíblia diz que o morno Deus vomita da sua boca. Logo, a conversão é todo dia. Todo dia eu recebo Jesus. Todo dia eu reafirmo a minha aliança. A minha aliança é reafirmada cotidianamente. Queridos, Jesus trouxe isso para nós, porque a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira, de tal forma. E ele veio, porque foi um cuidado dele para conosco. E a nossa vida está nele. Que eu e você possamos guardar isso no nosso coração. Que o Espírito Santo possa ministrar isso na sua vida e na minha. Que o Espírito Santo trate contigo nesta noite. Que ele ministre sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que sua oração ela é ouvida. Porque a misericórdia do Senhor está sobre a minha e sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar, queridos, para dizer para você, se você quiser oração, escreva aí, faça o seu pedido de oração. Às vezes a gente não consegue ler na hora que a gente está aqui interagindo com vocês pela live, mas a gente vai estar orando depois. Nós temos lives terça, quinta e sábado, 9 da manhã. Terça é 8 horas da manhã com a pastora Eliane, porque é amanhã com Deus, que tem na nossa igreja, né? Mas pelo fato do templo, no momento, estar fechado, né? O templo está sendo pelas lives 8 da manhã de terça-feira, mas aí tem meio-dia, tem 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. Isso terça, quinta e sábado. Mas também à meia-noite, a pastora Eliane, na segunda, né, virando para terça, meia-noite, na quarta, virando para quinta, na sexta, virando para sábado, a pastora Eliane está na madrugada com Deus, orando. Peça, se você tem pedido de oração, você tem alguma coisa, a gente vai estar colocando. Tem irmãos da nossa igreja que está vendo a live agora, vai estar orando junto comigo, junto com o pastor Ivan, junto com as pastoras e os pastores que estão recebendo. Coloque seu pedido aí. Às vezes é uma necessidade urgente, a gente vai estar orando, porque a live pode fechar agora, mas depois a gente vai estar orando, a gente pode não ver. Então coloque nesse momento, esse tratar de Deus na tua vida. Eu quero estar orando, louvando ao Senhor, por cada um que nos ouviu, cada um que está aqui conosco. Guarde o seu coração, a palavra de Deus diz, guarde o seu coração e busque purificar no Senhor, tirar toda a impureza do seu coração, busque em quebrantamento. O salmista Davi, ele sempre falava isso, o rei Davi, né? Ele sempre falava isso. Senhor, limpa o meu coração, quebranta-me, conhece-me, vem mais. Ele diz, cria em mim um espírito reto, dá-me um coração novo, um coração limpo, tranquilo. Que eu e você tenhamos isso em Deus, para que nós possamos viver um tempo melhor. Sim, Alessandra, nós vamos estar orando por essa vizinha que perdeu um neto brutalmente. Que o Senhor possa estar indo de encontro a essa família que perdeu essa pessoa aí, esse neto dela. Em nome de Jesus, que o consolo, que o conforto de Deus seja sobre essa vizinha sua aí que perdeu o seu neto. Em nome de Jesus,
Todos quantos em oração, orem, 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 coloque diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor está atento. Deus nos abençoe nesta noite. Eu louvo ao Senhor, quero te agradecer por você estar conosco aqui, nos ouvindo, dando essa força para a gente continuar colocando essas famílias que estão necessitadas, os hospitais. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente. Queridos, não importa, a autoridade é de Deus, não importa se é Bolsonaro, não importa hoje quem está na vacância, sim, daquela posição, é o nosso presidente. Nós vamos orar porque é o governo da nossa nação, vamos orar pelo nosso governador, pelos governadores do Brasil, vamos orar para toda a nossa Federação Brasileira, em o nome de Jesus, para que haja um tratar e um curar de Deus, um curar do Senhor, um curar de Deus, toda a nossa nação. É precioso, porque eu creio no fazer e no mover de Deus. Nós estamos conquistando vitória. E quantas outras igrejas têm colocado o Brasil no altar do Senhor, dizendo que o Brasil é terra sarada, é terra redimida. E eu quero orar mais uma vez, e uma das coisas que eu quero colocar são os nossos antequeridos, desviados da presença do Senhor. Eu quero colocar os nossos antequeridos, os desviados, e eu quero colocar todos os membros da nossa igreja, membros da igreja do Senhor sobre a face da terra, em um nome de Jesus. A Terezinha, uma conhecida da Lília, que tirou o baço e está passando muito mal. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e Pai, quero colocar diante de Ti todas essas necessidades. A família, Senhor, conhecida da Alessandra Cássia, a Terezinha, Senhor, em nome de Jesus, se alguém colocou e eu não consegui ler, que o Senhor possa ver essa necessidade que foi exposta aqui, e dos irmãos que estão em seus lares, orando e clamando ao Senhor por essa necessidade. Estende as Tuas mãos, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja um sarar de Deus sobre essas vidas, que o Teu Espírito Consolador, possa soprar sobre essas famílias, o consolo, o conforto, o alimento espiritual sobre esses lares, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo de volta os que se perderam, Deus, os nossos antequeridos que se afastaram do Teu altar, que foram passear lá no mundo, mas vão retornar. Como eu conversava com meu esposo hoje, Deus, Teu servo, de uma situação de uma conhecida nossa, que eu creio no Senhor, que ela vai voltar e testemunhar da grande obra que o Senhor fez na vida dela. Senhor, estende as Tuas mãos, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos entes queridos que estão, Senhor, desviados, se afastaram da Tua casa, da Tua presença, estão com a mente completamente assolada, estão com a mente completamente atordoada, com seus ouvidos agravados, Senhor, tomados pela investida do inferno. Mas que nesta noite, pela oração do Teu povo, pela ação da igreja que clama, o Senhor quebre todos os grilhões para a glória do Teu nome. Nós abençoamos cada vida, nós abençoamos cada um dos irmãos que estão ouvindo essa live, abençoamos com saúde, com cura, com libertação, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu tratar e teu fazer em nossas vidas, que haja cura, que haja consolo e que haja conforto, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Aí havia um pedindo oração também pela afilhada, que Deus abençoe para a glória do Teu nome, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa tratar, Senhor, filho de Lília, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando ainda depois, quando terminando a live, que a nossa hora está acabando. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, que o Senhor trate com você, que o Senhor ministre sobre a sua vida, que a bênção do Senhor, que enriquece e que acrescentam dores, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, e que você examine o seu coração e contemple a glória do Senhor nele, que a cada dia você possa ver, Deus,
como Deus tem cuidado da minha vida, como a cura na minha vida, em nome de Jesus. Beijo, irmãos, muita saudade, que Deus cuide de vocês, e eu creio que Deus tem cuidado de nós também, em nome de Jesus, amém? Deus nos abençoe, até a próxima, amém? Glaucia, Deus te abençoe em nome de Jesus, nós estaremos orando em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, glória a Deus, amém.